Ah, é. A melhor parte são os bastidores. As melhores partes são os bastidores. Victor, obrigado por estar recebendo a Bride aqui no plantão de vendas do Bordini 1595, da Tomazetto. Eu sou novo no mercado imobiliário, eu entrei em 2021 como vendedor mesmo. E a primeira referência para mim, quando a gente fala em Tomazetto, para mim foi o 100. E daí, na verdade, até depois conhecendo um pouco mais, eu acho que também foi um divisor de águas para Tomazetto também, não? Foi. O 100, ele é um grande marco na história de toda a empresa. 2026 a gente está fazendo 45 anos de atuação na construção civil, vindo de Veranópolis, atuando em Porto Alegre hoje. E o 100 foi a grande passagem de bastão, onde consolida a nova geração assumindo a empresa, com um produto sendo uma aposta no mercado de altíssimo padrão e também percebendo e colhendo o reconhecimento do mercado com um produto tão diferente, né? Foi o primeiro empreendimento dessa nova era, dessa era mais contemporânea, até as garagens americanas, então isso criou sucesso, as garagens americanas. Exato, foi um boom no mercado imobiliário, as garagens americanas. E aos pouquinhos a gente foi trazendo o conceito, né, o conceito da gente sempre se inspirar no futuro, nesse movimento futuro, de como a gente quer imprimir na cidade o nosso olhar sobre a construção civil. Então a gente vem com um movimento de mostrar todo o potencial criativo com produtos diferenciados, que nem o Tribeca, o Soul, em regiões diferentes, com abordagens diferentes. E quando a gente vem para lançar o Bordini 1595, é para fazer uma retomada daquele reconhecimento que a gente já começou a colher lá no 100 e que agora que a gente pôde mostrar e consolidar no mercado a nossa capacidade criativa, a gente vem de novo com um produto com uma robustez como a do Bordini para consolidar no ponto alto da Bordini, que é uma grande marca para Porto Alegre, né? Então, no último terreno frente norte, nasce esse empreendimento que a gente chama de empreendimento solar. E tu sabe que é até uma curiosidade agora, eu estava fazendo um plantão no Iguatemi de um outro produto e me para um senhor e começa a perguntar sobre esse produto. E aí ele vai, tá, mas tu não tem nada na região da Bordini, não sei o quê. Olha, esse aqui não, mas tem um que é um ícone imperdível, o Bordini 1595, comecei a falar todas as características. E ele, tu achou bom mesmo? Eu achei bom. Fui eu que projetei. Eu paro, olho pra ele... Senhor Ronaldo? Sim, Ronaldo Rezende. Eu não acredito. E aí, conversando com ele, eu achei muito legal, porque, enfim, eu vi que era familiar, mas sou novo no mercado, de certa forma, ainda não, né? Sim. E aí, conversando com ele, tá, mas por que tu acha? Eu, bom, todas as características naquela região onde não tem esse tipo de planta. E era uma coisa que as pessoas reclamavam muito da região. Fala um pouco das plantas pra gente, então, do que a gente encontra aqui no Bordini 1595. As plantas, quando a gente convida o Ronaldo Rezende, né, é um grande nome da arquitetura contemporânea nos empreendimentos de alto padrão, ele vem assinando o nosso empreendimento e a gente experienciou algo muito único também dentro da construtora, que foi o primeiro lançamento de layout da planta do Bordini, é a planta que ficou. Então foi um tiro certo, assim, de primeira. Na mosca. Na mosca. E foi muito impactante ver esse processo. Então, depois foi muito mais a concepção do desenho da torre e a volumetria, mas a planta e o programa da planta já estava muito bem resolvido na largada. E o que a gente cunha como grande sucesso dessa planta, né, dos diferenciais, quando o projeto é concebido, que ele começa ali em 2022 a nascer... a gente está vendo um movimento que é não de downgrade, mas sim de downsize, que são os clientes que estão migrando os apartamentos grandes do Bela Vista para apartamentos menores, porém sem abrir mão de toda a parte de conforto desses prédios clássicos. Eles querem uma coisa nova, mas sem abrir mão do conforto que eles já tinham. E uma das grandes viradas que a gente percebe na planta do Bordini é a cozinha de 21 metros quadrados. A cozinha é uma peça coringa. Hoje a gente tem muitos produtos que é formato de cozinha mais linha de série, aquele corredor alongado. A gente tem outros produtos que também têm essa cozinha, mas para o produto do Bordini, nessa localização, para o público que a gente almejava atingir, ela foi muito feliz, porque ainda é aquela cozinha que permite ter a copa, que permite ter a despensa. A gente fala, né, você pode criar um apartamento de 800 metros quadrados. As pessoas vão sempre se reunir aonde? No estar íntimo,
na copa da cozinha. Então, todos esses cantinhos normalmente são as partes que geram a identificação e é aquele lugar de conforto. Como boa parte dos clientes que vieram para o produto já moram na região e já tinham esse diferencial no próprio apartamento, quando eles identificam que eles estão indo para um apartamento menor, mas que é algo que é muito sensível na rotina, eles não precisariam abrir mão, é a virada de chave, sabe? Sim, porque quando a gente vê o living de vocês, digamos, vamos começar de fora para dentro. A gente começa na sacada, um grande living, a área gourmet, a cozinha completamente separada e a lavanderia nos fundos. Exatamente. Então, assim, você consegue separar tudo e, ao mesmo tempo, se você quiser, você consegue integrar tudo, né? Então, a gente está falando, hoje, nos apartamentos maiores, uma boca de sacada de 9 metros, né? Uhum. Então, você tem uma frente norte com 9 metros de abertura. As nossas sacadas aqui, nas plantas grandes, vão de 20 a 30 metros quadrados. E nas plantas menores vai de 15 a 16. E a gente preserva, tanto na planta menor quanto na planta maior, todo o programa dele, né? Exceto o fato da lareira, que a gente só tem nos apartamentos grandes. O resto todo a gente mantém, inclusive o tamanho da cozinha, né? Então eu tenho 3 suítes, todas as 3 suítes com ventilação natural, suítes com esquadria, piso-teto, vidro duplo, persianas automatizadas já entregues por nós. A gente fala hoje de uma referência de laje no vão maior aqui, de uma laje de 25 centímetros, que é composta de laje, mais manta acústica e mais contrapiso. Então ele vai desenvolvendo uma robustez em todas as partes dele, que muitas vezes são coisas que é legal a gente ter no material, só que são coisas que só percebe no dia a dia depois, né? São coisas que vão estar no fundo da parede, é o revestimento diferenciado, é um cuidado na hora de elaborar e tratar a laje que vai receber toda essa estrutura, né? E nessa parte um pouco mais técnica, esse jogo de sacadas que vocês fizeram, que uma é um pouco maior do que a outra, e elas vão mesclando, e também que é o que dá vida a toda a fachada. Exato. Exatamente. O Ronaldo, ele traz essa assinatura, né, dessa volumetria que vai brincar. A gente tem um projeto de paisagismo assinado pela Tellini, que vai buscar inspiração nos jardins italianos, né, fazendo homenagem à família. E a gente vem para uma arquitetura muito mais rígida, com linhas bem marcadas, mas ao mesmo tempo com essas formas fluidas, né, que vai construindo toda a torre. Então a gente vai percebendo que isso trouxe uma dinâmica para a gente não ter só aquela torre convencional, aquele grande retângulo. E aí a gente tem todas essas sacadas que vão fazendo esses avanços e esses recuos, e todo ele revestido com um ripado em alumínio, né? Então a gente tem quase uma fachada semi-ventilada. E nesse quesito que você estava comentando, não do downgrade da região, mas sim do downsize, ao mesmo tempo, o que a gente consegue encontrar de infraestrutura no Tomazetto, no Bordini 1595? A infra foi pensada justamente para essa pessoa que não precisa sair de casa para resolver tudo que quer, né? Então a gente tem uma infraestrutura completa, não é um condomínio resort, mas ele é um condomínio que tem a infraestrutura essencial para o dia a dia. Então a gente fala de uma raia de 20 metros aquecida, numa área coberta, um espaço separado, e aí tem alguns detalhes que a gente vai concebendo na hora de elaborar o projeto, que é a temperatura da água de uma raia de 20 metros para quem usa a piscina para nadar é uma temperatura diferente de quem usa a piscina para descanso. Então eu tenho uma área de spa que é separada da raia, mas todos estão convivendo no mesmo ambiente. A gente tem uma sauna seca, tem uma sala de massagem, então tem toda essa área de wellness, que é uma coisa que carece muito para esse cliente, né? Ele se preocupa muito com os cuidados. Tem um solário, que é uma área que integra toda essa parte de infraestrutura de wellness junto com a academia, que vem aqui a nosso primeiro projeto assinado com o Lucas Preto, uma academia de 86 metros quadrados, que foi desenhada para ser uma academia extremamente funcional dentro de um empreendimento. Então é aquela academia perfeita, a gente tem inclusive clientes aqui que treinam com o Lucas Preto, e quando a gente estava apresentando o empreendimento, a gente falou, e a academia que é assinada pelo Lucas Preto? Bah, sério? Sim, é com o Lucas Preto. Então o Lucas vai começar a treinar a gente em casa agora. Já gera identificação instantânea. Então é uma coisa muito legal, a gente vê que tem um apelo, e hoje é muito importante, né? Isso é um olhar que vem
das construtoras, adaptando esse enxoval, essa entrega do empreendimento, a gente precisa entregar esse encantamento de uma forma ainda melhor e ainda maior, né? Então toda essa história que a gente vai construindo durante a obra, que a gente impacta no plantão de vendas, quando vai oferecer o produto, a flexibilidade nas negociações, tudo isso precisa se refletir em algo materializável. Perfeito. Então, quando ele chega, ele precisa continuar todos os dias se encantando, né? Seja pela garagem, que é o lugar que ele sempre vai entrar, seja pelo hall de entrada, onde os convidados vão chegar. Então, assim, ele é todo pensado como... Toda a infra dele é pensada como se fosse uma grande extensão do apartamento. Da casa. Então tem o salão de festas também, uma sala de reuniões e um espaço kids. Bom, e lembrando que não é infra de clube, mas a gente está falando de toda essa infra, para quantas unidades no total? Só 23 apartamentos. Acaba que vira uma infra de clube no final, porque tem um clube de 23 pessoas. Exatamente. 23 famílias que seja. Exato. E uma coisa que é legal quando a gente fala de 23, o pessoal fica, tá, mas como é que vai ter número ímpar de unidades, né? A gente vai subindo, a gente tem um pé direito duplo na entrada, e aí o terceiro pavimento, ele é metade salão de festas, por isso que a gente inclusive brinca que ele é uma extensão do apartamento. Sim. E o outro lado é o garden, né? Então acima, depois a gente começa no pavimento tipo, que vai até o 14º pavimento, que são as coberturas duplex. Mas algo que é bem legal de falar de todas essas famílias que vão, né? E hoje a gente já tem 19 famílias que vão fazer parte do Bordini. A gente concebeu ele num formato em que, por mais que eu tenha ele 2 por andar, você não divide corredor com o teu vizinho. Então você tem uma sensação de 1 por andar num prédio como esse, né? Então você tem só o hall de serviço que você divide, que é as portas de serviço que se conectam, que daí dá o acesso à laje técnica também. A gente optou, inclusive, por levar a laje técnica para trás dos apartamentos para não ter risco nenhum, tanto de interferência visual quanto sonora no apartamento. E também trazer esse conforto do elevador, deixar dentro do teu próprio apartamento, você poder desenhar o hall do jeito que você gosta, mas num apartamento, num prédio de 2 por andar, né? Eu vou te fazer uma pergunta agora, mas ela já está praticamente respondida. E normalmente eu faço ela para ti vai ser ao contrário. Porque a gente pergunta, poxa, mas quem quer visitar, quem quer adquirir, qual que é o grande diferencial do Bordini 1595? Mas afinal de contas, com 23 unidades disponíveis e 19 famílias que já adquiriram, e a gente ainda tem 2 anos de obra... Exato. Vai ficar fácil de responder essa, né? Porque é sucesso totalmente garantido, né? É um sucesso, a gente fica muito feliz de estar nesse momento de obra, chegando no 2º ano, já com praticamente 80% do prédio vendido. É uma experiência muito única para Tomazetto, ver essas famílias que escolheram o empreendimento, mas de fato a gente acredita muito, né? A escolha, o que faz o empreendimento também ser de sucesso, além de todas essas assinaturas, é muito esse olhar cuidadoso de escolher o terreno e pensar a vocação que esse terreno tem, né? Então era um produto que a gente poderia ter feito 1 por andar, mas carecia no momento uma planta nessas dimensões, né? Durante quase 1 ano e meio a gente ficou só com o nosso produto tendo essa tipologia no mercado. Então, de fato, ele traz particularidades que tornam ele único, né? Particularidades que tornam ele único, e a gente está falando do último terreno frente norte, na parte mais alta da Bordini. É verdade. Então, isso é o que a gente faz. Culminou. Exatamente. Isso que a gente chama de um empreendimento solar. E para quem ainda tem interesse em vir conhecer, hoje nós temos unidades no 4º e no 8º andar? Isso, no 4º e no 8º andar. E ainda temos as 2 plantas disponíveis? Sim. Das 4 plantas que a gente tem hoje, são 2 no 4º e 2 no 8º andar, eu tenho 2 de 154 metros quadrados e a última de 179 e a última de 189. Perfeito. Então, das plantas grandes são as últimas. E só lembrando pra gente a data exata da entrega do produto. Abril de 2027, a gente entrega o Bordini 1595. Um baita produto. Cara, obrigado pela atenção, obrigado a Tomazetto por receber a Bridge, grande parceira da empresa, que venham outros. A gente fica muito feliz, a Bridge já assinou algumas unidades aqui conosco, então a gente fica lisonjeado de poder compartilhar com vocês, que já faz parte
da nossa história do empreendimento, né? E ter esse empreendimento tão bem aceito no mercado e com parceiros que nem a Bridge é fundamental pra gente. Que legal, obrigado, parabéns. Boa. Foi bom? Ficou legal, né?